Vamos começar falando de um celular não tão recente, mas que tem um ótimo desempenho. Estamos falando agora do Huawei Nova 2i, lançado lá em setembro de 2017. Ele vem custando cerca de R$ 775. Ele vem com Android 7 e com o processador da própria Huawei, que é o Kirin 659, que tem 2.36 GHz, que roda muito jogo pesado. Para ajudar ainda mais, ele vem com 4 GB de memória RAM e 64 GB de memória interna, possuindo uma câmera traseira de 16 e uma frontal de 13 megapixels. E para alimentar tudo isso, ele vem com uma bateria de 3.340 mAh, que na época do lançamento essa bateria era aquela. Falando agora de um modelo mais recente que o Nova 2i, estamos falando do Honor 7X, que está em quarto lugar na nossa lista. Custando cerca de R$ 1.225, ele vem com um ótimo poder de processamento, com o processador Cortex A53 e com o mesmo chipset do Nova 2i, que é o Kirin 659, possuindo 4 GB de memória RAM e 128 GB de memória interna. E como todo mundo já sabe, que para um celular rodar um bom jogo ele precisa ter memória RAM. Ele vem também com duas câmeras traseiras, uma de 16 e 2 megapixels e uma frontal de 8. Assim como o Nova 2i, ele possui uma bateria de 3.340 mAh. Como podemos ver aqui, o Honor 7X e o Nova 2i são bem semelhantes em alguns aspectos. Falando agora de um modelo de 2018, é o Nova 3E, custando cerca de R$ 1.185. Ele vem com Android 8 e adivinha só qual que é o processador? Aquele mesmo, é o Kirin 659, que até agora é o padrão, possuindo 4 GB de memória RAM e 64 GB de memória interna. Vem com uma câmera traseira e uma frontal de 16. Poderiam ter caprichado um pouquinho mais na bateria, que possui 3.000 mAh, mas não significa que ele não seja um bom celular. Dando sequência, vamos falar agora do Honor 10, que vem custando cerca de R$ 1.920. Ele vem com um processador mais avançado que os demais, já citados aqui até agora, que é o Kirin 970. Ajudando ainda mais, ele vem com 4 GB de memória RAM e 64 GB de memória interna, possuindo duas câmeras traseiras, 24 e 16 megapixels, com uma frontal de 24 e possuinte de uma bateria com 3.400 mAh. Encerrando a lista, vamos falar agora do Huawei P20, que vem custando cerca de R$ 2.400 e o processador é o Kirin 970, com a variação de 4 e 6 GB de memória RAM, com 128 GB de memória interna, possuindo duas câmeras traseiras, 20, 12 e uma frontal de 24 megapixels. Nós vimos até agora que a Huawei não investe muito na bateria dos aparelhos, pois novamente vem outro com a bateria de 3.400 mAh. Abrindo parênteses aqui, nós podemos ver que se você quiser um celular para jogar, os celulares da Huawei geralmente são os melhores, né, que melhor se destacam, pois são feitos com de 3 para cima de memória RAM. Fora o processador que a própria Huawei produz, que não é nada ruim. Não esquece, vídeo terça e sábado às 13 horas. Então é isso aí, um grande abraço, com Deus e falou!